Oi pessoal, nesse vídeo aqui agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a convergência do método de Newton. Em vídeos passados a gente já tinha visto como construir o método de Newton a partir da sua interpretação geométrica, já tinha visto um exemplo do método de Newton sendo aplicado para um problema em comparação com outros métodos, só para mostrar que ele é muito rápido, né? E a gente já tinha constatado, a partir de um exemplo também, que o método de Newton parecia ter convergência quadrática. Bom, esse aqui é o resultado teórico que garante isso. Ele diz que se sua função f tem derivada segunda contínua e, além disso, em um zero x estrela a derivada dela não é zero, então existe uma vizinhança desse zero, desse x estrela, de maneira que se o método de Newton começar dentro dessa vizinhança, a sequência gerada por ele converge para o x estrela e além disso converge quadraticamente, tá certo? Ou seja, você tem um zero da função em que a derivada da função não se anula. Se aplicar o método de Newton começando num x0 razoável, né? Essa vizinhança aqui, começando num x0 razoável, vai dar tudo certo. O que esse teorema não diz é qual é essa vizinhança, tá certo? Isso ele realmente não diz, não tem como saber a priori, só dá para saber que ela existe. Ok? Eu quero mostrar agora para vocês um exemplo do método de Newton aplicado numa função complexa, só para a gente fazer a relação desse assunto que nós estamos vendo aqui com um outro assunto que é muito interessante, que é o assunto dos fractais e geometrias fractais, geometria fractal. Então eu peguei aqui agora, olha, essa função f de z, z ao cubo menos 1 igual a zero, para z um número complexo. Tudo que a gente fez até agora é para número real, mas eu estou contando para vocês aqui, acreditem em mim, o método de Newton pode ser usado também para funções complexas e funciona tudo igual, tá certo? A princípio vai dar tudo certo aqui. Bom, quais são os zeros desta função f de z? Olha, são todas as raízes cúbicas de 1 nos números complexos. Aqui eu estou representando o plano complexo, então um zero desse daí está representado aqui por essa bolinha, é o número 1 mesmo, né? O número 1 real. Mas, quem já viu números complexos, já estudou um pouquinho de números complexos, sabe que essa equação aqui tem mais duas soluções nos complexos, são duas soluções complexas e conjugadas, elas estão mostradas aqui. Então eu vou fazer a seguinte brincadeira agora aqui. Vou tentar usar o método de Newton para encontrar alguma dessas soluções, tá certo? Então para isso a gente precisa de um ponto inicial. No caso, como nós estamos trabalhando nos complexos, esse ponto inicial é um ponto do plano complexo. Um ponto aqui, por exemplo, ou um ponto aqui, 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 né? E nós vamos fazer a seguinte brincadeira agora. Vou tentar descobrir qual é aquela região, aquela vizinhança dentro da qual o método de Newton garante que vai convergir, né, o resultado, o teorema que a gente viu, garante que o método de Newton vai convergir para a solução. Deve existir uma região em torno dessa raiz, de maneira que se eu iniciar o método de Newton, eu gero uma sequência convergindo para cá. Da mesma forma, deve ter uma região em torno dessa raiz, de maneira que eu converja para cá, e uma região em torno dessa raiz, de maneira que se eu iniciar o Newton ali dentro, eu vou convergir para essa solução. Então, eu vou fazer o seguinte experimento numérico. Vou pegar vários pontos no plano e para cada ponto aplicar o método de Newton e verificar para onde a sequência convergiu. E daí o ponto inicial que eu usei, eu vou pintar com uma cor associado à raiz para a qual ele convergiu. Então eu vou dar uma cor para essa raiz, uma cor para esta e uma cor para essa. E dependendo quando eu comecei aqui, se eu convergir para essa raiz aqui, eu pinto com a cor dela. Se eu convergir para essa, pinto com a cor dessa daqui. Tá certo? Como será que fica então, como é que será que o plano complexo vai ser pintado? Será que ele vai ganhar três cores, uma para a região aqui que está mais próximo dessa raiz, uma aqui para a região que está mais próximo dessa e uma assim? Bom, vamos ver?
é assim que fica pintado. Só por referência, eu vou colocar aqui o círculo de novo que a gente estava vendo lá. Aqui está uma raiz, aquela raiz real, 1. Aqui as outras duas raízes complexas. Essa daqui então estou pintando a de azul claro, essa de laranja e essa de azul escuro. Claro que toda uma região aqui em torno dessa raiz, se a gente começa aqui, eu vou convergir para cá, todo mundo aqui foi pintado de azul claro. Tem uma região em torno dessa raiz, de maneira que se você começa o método de Newton aqui dentro, todo mundo converge para esse ponto. E tem uma região em torno dessa raiz, de maneira que se você começar dentro dela, todo mundo converge para essa raiz, todo mundo aqui está azul escuro. Mas olha que existe uma fronteira entre essas regiões que é muito complexa, né? Então, aqui dentro, veja, dentro dessa região, eu posso tanto vir para essa raiz, quanto pular para essa daqui, quanto pular para uma raiz lá do outro lado, né? E isso se repete infinitamente, intrincadamente, num padrão super bonito e complicado, né? Essa fronteira entre as regiões de convergência do método de Newton, isso aí é o que a gente chama de um fractal. E isso foi percebido aí só na metade, aí, um pouquinho, metade para frente do século XX, enquanto que o método de Newton, né, é bem anterior, lá de 1700 e pouquinho. Só a partir do século XX é que se percebeu, quando a gente pôde usar computadores para fazer essas contas aqui, né? Então, aquele teorema lá sobre a convergência do método de Newton, que parece, né, ter um resultado simples, na verdade ele esconde uma complexidade grande, que é falar sobre qual é a região de convergência do Newton ali. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí.